hoje de manhã, e em respeito a muitos que não estavam aqui de manhã, entendendo que muitos podem ter dificuldades em vir em 2 cultos, e compreendendo que muitos não vêm em 2 cultos porque são descuidados. Tem essas 2 coisas que a gente tem que ponderar. Muitos simplesmente não vêm. Outros não vêm porque se descuidaram. A palavra do nosso profeta foi: aqueles que não vêm à escola bíblica, eles se tornam... Por quê? Porque tem algum a fazer secundário, eles se tornam uma pedra de tropeço, como exemplo negativo para outros não virem também. Então, esta é uma palavra que não é minha, e é um assunto que cada um precisa de rever. Mas eu falei hoje de manhã um pouco sobre a vida de Lucas, que ele não era um dos apóstolos. Ele se converteu muitos anos depois. Incrível, um doutor, um homem intelectual, se converte a uma religião nova que estava nascendo. O cristianismo nasceu com a morte de Jesus Cristo. 16 anos mais tarde, Paulo se converteu. 8 anos ele foi levado e ficou na Antioquia. Estando na Antioquia, ele conhece o doutor Lucas, não sei de que maneira, a história não relata. Diz que Lucas era um grego da Antioquia, que antigamente era a Síria, e então ele se converte ao Evangelho através da pregação de Paulo. E se dedica, mais tarde, em não somente abandonar a sua profissão de médico, como a se tornar um pesquisador, alguém que teve o cuidado de ouvir minuciosamente as informações a respeito da vida de Cristo e de uma lucidez enorme, a ponto de o doutor Augusto Cury, um dos maiores nomes hoje da medicina dos nossos dias, com estudos psicológicos, psiquiátricos, um psiquiatra, ele era um ateu, e ele atesta a sua conversão a Cristo, porque não estudou o Evangelho de Lucas apenas lendo, e não se converteu lendo, mas estudando dentro da visão científica aquilo que Lucas apresentou. De forma que a maneira apresentada por Lucas, ela supera todos os outros evangelhos. E eu vou mostrar hoje por que eu estou dizendo isso. Porque ele apresenta no seu primeiro evangelho aqui 38 detalhes que os outros evangelistas não colocaram nas suas escritas. Por exemplo, nenhum deles falou sobre a visita do anjo Gabriel a Zacarias. Lucas relatou. Como ele foi lá, visitou Zacarias. Zacarias era o pai de João Batista. Como foi o nascimento de João Batista? Ele tem esta informação que nenhum outro evangelista deu. Nenhum outro evangelista falou da aparição dos anjos em Belém, apacentando os seus rebanhos na noite do nascimento de Cristo. Eu estou dando uma pinceladazinha bem superficial das diferenças. Mas no seu primeiro evangelho, destinando especificamente a Teófilo, um centurião, um homem influente que tinha 100 famílias na sua retaguarda, e ele pensou e disse assim: se eu conseguir Teófilo, eu tenho acesso a mais 100 famílias, ou seja, 300, 400 pessoas a mais.
eu posso levar isto adiante de uma maneira bem diferente. E foi assim que ele então se propõe a escrever o seu evangelho primeiro. Mas eu quero lembrar aqui que ao relatar no seu primeiro evangelho a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, que não é outra coisa senão o Deus infinito e invisível, que agora se mostrou num corpo de carne. Ao relatar aqui, no Evangelho, na parte primeira do seu Evangelho, ele frisa este momento, esta fase da vida de Cristo. Então você vai ver que ele trata primeiramente de uma ordem terrena no seu primeiro evangelho. Só que quando ele vai para o livro de Atos, ele já não mais está preocupado em apresentar o nascimento e o corpo e a obra de Jesus Cristo naquele corpo de carne. Então era onde o próprio irmão Brana veio e disse que há um erro muito grande em dizer que aquele livro é chamado de Atos dos Apóstolos, porque não é Atos dos Apóstolos. É um ato contínuo de Deus fazendo o seu trabalho aqui na terra. Então, no seu primeiro capítulo, do seu segundo evangelho, que nós chamamos de Atos, a primeira coisa que ele relata não é mais o aparecimento de Cristo, é o desaparecimento. É Cristo sendo levado embora. Varões galileus, o que estáis olhando para cima, este Jesus que vistes subir, um dia vai descer. Então agora, ele já não está falando mais e nem está apresentando no seu segundo evangelho o Cristo que veio aqui na terra e através de um corpo realizou parte. Por isso ele faz logo no início menção de tudo quanto Jesus começou a fazer. Eu quero falar para você que a segunda parte do evangelho, segunda parte do evangelho de Lucas, que vai relatar a atuação de Deus, é muito maior do que a primeira. A primeira parte, Cristo estava num corpo de carne. E eu quero lembrar que no corpo de carne, Jesus não chegou a falar nem para 10% do povo que vivia na Judéia. As maiores reuniões de Cristo ali mostradas são 15 mil pessoas. Ele não falou a 10% do povo judeu que estava esperando o Messias, mas ele deu uma atribuição pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido para dar continuidade ao seu ministério. Então, vem a frase muito comum, dita pelo profeta: a morte de Cristo não pôs fim ao seu ministério, porque ele ressuscita e agora, então, ele tem um trabalho maior. E agora, neste evangelho, que é o livro de Atos, Lucas não vai apresentar um homem, vai apresentar uma igreja. E a igreja, como foi apresentada no primeiro evangelho, Jesus em um corpo, a igreja é chamada no segundo evangelho de o corpo místico de Jesus Cristo. Hoje à noite, isso é muito tremendo. Hoje à noite nós estamos aqui diante de uma mesa para celebrarmos uma ceia. Não sei se você já parou para pensar, irmão Zé Roberto. Ali estava a mesa posta, Jesus, Deus em carne humana, do lado de cá, um corpo de carne, e do outro de lado estavam os seus discípulos. Aqui estava um corpo físico e ali estava o seu corpo místico. Ali tinham dois corpos, um físico, no qual Cristo habitava, e o outro que era sua igreja.
E o corpo físico ia servir a ceia para o corpo místico. Isso é muito grande. É muito grande, é muito. E é tão incrível, que Jesus ainda pega o pão e o vinho e diz: esse é meu corpo. Agora eu vou ministrar para vocês, vocês vão comer o meu corpo. E você é aquilo que você come. Vocês estão entendendo? O que ele estava dizendo? Agora você vai se tornar o meu corpo. Tem alguém que está me acompanhando aí? Nós estamos vendo o que o Evangelho de Lucas, no seu segundo estágio, vai apresentar. Não é mais um homem. Que coisa bonita. Eu já ouvi isso milhões de vezes, já preguei isso milhões de vezes. Ó, foi um homem ungido. E agora é um povo ungido. Eita lá! E aí a gente foca no primeiro corpo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Corpo físico. Agora o corpo místico. Vá por todo mundo. Aonde você colocar sua mão, os enfermos vão ser curados. Aleluia! Aleluia! O diabo quer apagar. O diabo quer apagar e quer tirar o brilho. Eita, gente, eu estou com vontade de pregar. Quer tirar o brilho, é da verdade, viu? Dá vontade de pregar. Eu estou querendo conversar, mas quer tirar o brilho que você tem. Eu estou impactado com isso, porque isso é uma coisa que vem mexendo comigo lá dentro, sabe? Porque, na verdade, você vai para o momento final da pós-ceia, quando ele ministra o corpo físico, ministrando ao corpo místico, aquela representação que daqui a poucos minutos ia acontecer. Ele ia ser traído, ele ia ser vendido, ele ia ser preso, ele ia apanhar, sabe? E ele tentou até fugir disso. É bom que a gente pare um pouquinho e lembre que quando ele estava no Getsemane, ele tentou fugir da realidade. Da realidade de quê? Da realidade que não se pode fugir. Deus tem uma aliança de sangue. Isso é incrível. Deus tem uma aliança de sangue. Deus matou o cordeiro, sabe? Todo mundo sabe que o pecado entrou através de uma gota de sangue. Sabe que a proposta da redenção é uma gota de sangue. Você imagina como é que Cristo podia tentar fugir de derramar seu sangue? Quando nós olhamos o Velho Testamento, eu estou fugindo um pouquinho do meu assunto, mas eu volto, porque isso me impacta, é assim. Então, quando Cristo, vocês já viram isso? Quando Deus propõe fazer uma aliança com Abraão para vir na semente dele, o Isaac, ele propõe uma aliança com Abraão, diz assim: Abraão, você vai ser o pai de muitas nações. E Deus tem maneira diversa de cumprir sua palavra. A gente fica focado que em Isaac será chamada a tua descendência. Tudo bem, mas a Bíblia diz que primeiro Deus mandou ele olhar para o céu e olhar a descendência dele, que seria incontável. E a gente pode pensar que a multiplicação de Abraão só veio através de Isaac. Não, veio através de Ismael. Veio através dos 5 filhos que Abraão teve com Quetura depois da morte de Sara. E aquilo foi se multiplicando, e não somente Isaac, mas o próprio Ismael e todos, preste bem atenção, e todos os descendentes de Abraão, e todos os escravos, e todos aqueles que moravam na sua casa, eram obrigados a ser circuncidados. Todos de 8 anos. E o que era a circuncisão? A gente foca muito nisso, dizendo que era um corte no prepúcio, era um corte na carne. Mas por que cortar a carne? É para sangrar. A base da aliança nunca foi pedaço de carne. A base da aliança era sangue. Tinha que sangrar. Estão me entendendo? Tinha que haver sangue. E então, sabe, você talvez nunca parou, mas eu estava vendo isso de perto.
A base era sangue. O Isaac tinha a cobertura do sangue. O Ismael tinha a cobertura do sangue. Os nascidos na sua casa tinham a cobertura no sangue, os escravos. Os seus outros filhos tinham a cobertura do sangue. E nós estamos olhando aqui que a cobertura do sangue não veio apenas para o eleito, mas veio para todos aqueles que convivem com você. Isso é uma coisa tão grande, vai tão além, sabe? Tão além da mentalidade que a gente quer dar apenas ao Isaac, só o eleito. Escuta aqui, não, Deus propôs salvar o mundo com o derramamento de sangue. A gente tem uma escritura na Bíblia que intriga a gente, fala assim: por que Deus queria matar Moisés quando mandou Moisés descer para ir libertar o povo do Egito e seu filho não era circuncidado? Estava sem a cobertura do sangue. Preste atenção, você precisa levar este sangue e passar no umbral da porta da tua casa. Será que eu estou pregando para alguém aqui? E dizer assim: tudo que entrar aqui na minha porta e conviver comigo está debaixo deste pacto de Deus. Você não tem filho para o diabo, você não tem filho para a perdição. Por isso o profeta, quando pregou a mensagem do sinal, ele disse: exponha o sinal pela tua família. Chame o sangue, sabe? Não fique você fazendo acepção como se você fosse a única bolacha do pacote. Não, tem mais pacote de bolacha ainda. Tem mais eleito, tem gente que vai ser salva. Deus não apenas veio por causa do eleito. Você está vendo por que até hoje nós temos multidões e multidões de árabes fazendo errado, mas Deus preservando por causa de uma palavra que ele deu a Abraão. Eles estavam circuncidados. Era diferente de quando, por exemplo, um Davi vai encontrar um Golias, ele não tem circuncisão, e Davi olha para ele e diz: esse Deus não tem pacto com ele não tem circuncisão, mas eu tenho um pacto, uma aliança com Deus. Escuta, então Moisés tinha um filho que não estava circuncidado. Por quê? Porque o Moisés havia fugido da sua posição, corrido para o meio dos midianitas, estava vivendo em Midian, seu sogro era sacerdote, não tinha este pacto de circuncisão. E para ele vir para o Egito, fazer uma obra que precisava, eu estou pregando longe do meu assunto, mas vou voltar para o meu assunto, porque está tudo dentro disso aqui, porque isso aqui hoje à noite é uma foiçada no inferno. É um bombardeio em Satanás. É hora de você levantar a cabeça e ver a obra da redenção com maior grandeza. Gente, nós não viemos aqui para uma coisinha comum. E o que ele ia fazer? Uma obra de libertação, e seu filho não tinha parte da circuncisão. E por que o filho não tinha parte da circuncisão? Porque a mulher não aceitava ele cortar o prepúcio do filho. No meu filho, não. Ah, não? Não. E a Bíblia diz que Deus encontrou Moisés à noite numa estalagem, dormindo. E quando eu vi esta ilustração, e quando a mulher acordou à noite, o Moisés estava se debatendo para morrer, porque a Bíblia diz que Deus queria matá-lo. Ele estava lá, angustiando, se esperneando na morte, à noite, morrendo. E a mulher caiu em si e disse: é por causa do meu filho, é porque eu impedi que o sangue acobertasse, e agora Deus está cobrando e vai levar meu marido. Ela levantou depressa, pegou uma pedra, cortou o prepúcio, o sangue correu. Ela jogou e disse para o marido: tu és um esposo sanguinário. Não era Deus, não era Moisés que estava pedindo sangue, não, é porque Deus requer este sangue. E jogou o prepúcio lá, o sangue. E agora o Moisés acorda, sai daquela ânsia da morte, sem entender o que estava acontecendo. Eu quero dizer para você: leve o sangue para sua casa.
Eu quero gritar para você: leve o sangue e acoberte seus filhos, sua família, acoberte o seu lar, acoberte. Nós estamos indo, porque o Moisés vai tirar o povo do Egito, mas a primeira coisa que ele vai fazer é: mate o cordeiro e passe o sangue. Agora você encontra, vamos voltar para o nosso assunto. E aí você encontra Cristo no Getsêmani, olhando pela frente a cena, esbofeteado, tudo bem. Mas quando ele viu o sangue saindo pela orelha, pela boca, pelo nariz, pelo seu corpo todo dilacerado, ele anteviu o que ele iria passar, porque o próprio Espírito de Cristo, no salmista Davi, diz: passaram um arado nas minhas costas, fizeram sulcos enormes. Quando ele viu o corpo todo dilacerado, que era sangue, gente, não é simplesmente uma coisinha qualquer. Esse filme do Mel Gibson aí, que falou sobre a morte de Cristo, não chega nem perto do seu sofrimento, do que foi realmente a morte, a tragédia. E Jesus olhou e disse: morrer tudo bem pelo César, mas não dessa maneira. O que ele disse? Passa de mim. O que tem no cálice? Vinho. O que o vinho representa? O que ele pegou? A taça, o cálice, disse: este é o cálice do Novo Testamento do meu. Ele disse: desse jeito não, sangrando desse jeito não. O que é melhor? Uma morte súbita ou morrer sangrando daquele jeito? Me mata, eu morro pela humanidade, mas de outra maneira, mas da outra maneira não tinha sangue. Ele precisava. Ele para e diz: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão entendendo que o pacto do caminho é um caminho doloroso e que o próprio Jesus foi tentado a correr desse momento? Então, quando ele, voltando ao nosso assunto de Lucas, quando ele vai para a cruz, isso é demais. Se isto explodir dentro de você, você levanta, glorifica, você pula, você salta, você tem toda a liberdade, porque este é momento de cura, de libertação, de salvação, de desprendimento, de perdão de pecados, de avivamento para a alma. Mas se não tiver, porque tem gente que é assim. Eu não vou citar nome aqui, mas eu tinha um irmão que congregou aqui comigo, que era frio. Ele falou para mim: pastor, é o seguinte, eu não sofro emoções. Eu vou para um campo de futebol, eu vou lá ver um jogo, o meu time pode estar jogando e a bola pode estar assim, daquele jeito, que pega fulano, ciclano, e ficou sozinho com o goleiro e todo mundo está gritando gol, e ele está assim. Engraçado, a bola entrou. Tem gente que você está falando do sofrimento, da hora, do que está acontecendo, da briga, sabe, daquela guerra que está sendo travada no mundo espiritual, e a sua alma que estava condenada ao inferno, sendo tomada das garras do diabo, assim, ó, tirando você, e você parece que está assim, ó, sempre assim, indiferente a tudo, sim, não, parece que não é comigo, não foi comigo. Será que você não se lembra dos seus antigos pecados, não? Será que você não sabe o que era? Então Jesus, naquela noite, voltando aqui ao assunto, depois de ter servido aquela ceia, vai preso, e no outro dia começa o seu processo. Eu já passei por lá várias vezes. Como é que foi o seu processo, o julgamento? Daqui um pouquinho esbofeteamento, daqui um pouquinho açoite, daqui um pouquinho carrega a cruz, daqui um pouquinho é pregado, dilacerado. Até então você não ouve Jesus reclamar. Mas chegou um momento, Cíntia, que ele parou assim e abriu a boca. É a única hora que você vai ver Cristo reclamar. Não foi das bufetadas, não foi do chicote, não foi do sangue, sabe, que derramou. Mas a última hora, a última coisa, a última oportunidade que ele reclamou, estando na cruz, sabe, já ofegante, tentando encontrar força para respirar, ele abre a boca e diz: Pai,
por que o Senhor me desamparou? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Se você pudesse ouvir o resultado e a resposta do Pai, foi exatamente assim, porque você tomou o lugar do César. Aquela hora o Espírito não via o corpo de carne chamado Jesus. Naquela hora via o meu pecado. Via ele pegando todos os seus. Tem aí alguém para gritar? Todos os nossos. Ele arrastou para si o pecado do mundo todo. Estava ali, sabe, a ponto do Deus Santo não poder nem olhar. E a Bíblia relatar isso com detalhes assim, dizendo: e o sol não quis brilhar, e a lua não quis dar sua claridade, e a terra começou a tremer, teve uma prostração nervosa, ninguém conseguia olhar. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tomando o meu lugar, tomando os meus pecados, e Deus julgou. Eita, esta é a verdade. Deus julgou a Cristo, Deus julgou a Cristo, Deus julgou seus pecados lá. Seus pecados foram levados naquela hora na cruz. Mas você vai ver o consolo, que daqui um pouquinho ele abre a boca e diz: Pai, eles não sabem o que fazem, eu quero perdoá-los, eu aceito o julgamento, mas eu morro por eles e dou perdão a todos eles. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Então diga aí: ele morreu em meu lugar. Ele foi julgado como pecador. E o profeta vem e diz: ele se fez pecado. Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele era o Deus Santo, Todo-Poderoso, que vestiu aquela carne humana, que nunca cobiçou, que nunca bebeu, que nunca fumou, que nunca prostituiu, que nunca julgou ninguém. Mas naquela hora ele absorveu todos os pecados, todos os ladrões, todas as prostitutas, todos os atos desonestos, todas as iniquidades. Ele puxou para cima de si. Ele disse: agora este corpo está sofrendo uma dor terrível, mas eu vou passar agora para a segunda fase. Então, quando ele absorve os nossos pecados e ele se torna pecado, ele disse: eu me fiz pecado para torná-lo santo. Cadê os músicos? 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 Cadê? Escuta, eu me fiz pecado para agora fazer um corpo místico santo. Este corpo de carne agora vai sofrer uma mutação. Posso ouvir seu amém ou não? Preste bem atenção para você levantar a cabeça a partir de hoje. Diga: ele pagou os meus pecados. E agora o diabo vem lançar de volta para você as acusações, porque você tropeçou, porque você falhou. Ele pagou só os seus antigos pecados, ou ele pagou todos os seus pecados?
Eu não ouvi você dizer: você para mim está morto. Será que ele pagou só o que você tinha errado? Ou ele pagou os que você ia cometer hoje, amanhã, até que chegasse do outro lado? Será que o sangue está intercedendo só pelo passado ou pelo presente, até que a gente chegue, até que a gente ponha o pé do outro lado? Escuta, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lanças do passado vem e querem me fazer mal, ou mesmo mal. Se você tem boca, cante. Que não quer na gente acreditar, e quase paramos sem força e vigor. Ele morreu em meu lugar. Poder pra vencer, ei, e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás. Tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais. Eu canto a glória de Deus. Então cante, então cante, então cante, então cante. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, cuja vida coberta está. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Abra sua boca, bata suas mãos, aplauda o Senhor, glorifique a Deus, dê glórias ao Senhor pelo que Ele fez por você. Você nunca mereceu isto. Esta é a coisa que na minha mente fica complicada. Alguém que não tem mérito sofrer, receber este prêmio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho que está muito fraco. Tem alguém aí que quer aplaudir ao Senhor com toda a força? Aplaudir, 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 aplaudir. Cadê o som desse microfone, hein? Nenhuma condenação há. Vai-te, Satanás! Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas de nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
obrigado, 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 1000 vezes obrigado, 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 obrigado. Ainda volto para o primeiro evangelho em que Lucas relatou, foi o único que relatou que a sua dor e a sua aflição foi tão grande que ele suou gotas de sangue. Você está querendo correr? O irmão Branham disse, queriam tirar a expressão do sangue de Jesus dos hinos e das pregações, porque é algo muito dramático. Eu quero dizer para você, pode ser o que for, o diabo detesta, o profeta de Deus disse, falando a história daquele escravo que mostrou para o irmão Branham as marcas das correias nos seus lombos, e disse um dia, o irmão Zé Roberto, a gente não pode pregar um evangelho morto não, mas um dia o poder do sangue vai ser pregado na igreja. E vai fazer a gente correr de um lado para o outro. E lembrando, o irmão Branham disse, se o sangue de Abraão Lincoln fez este velho pular e chorar, e o sangue de Jesus vai fazer o que com você? Então deixa eu voltar aqui. Então nós temos o corpo de Cristo. Você precisa hoje pensar, por que Deus criou o homem? O projeto de Deus nunca foi invalidado, nem da maneira que você veio, nem a finalidade pela qual você veio. A maneira de Deus, o profeta de Deus disse, não seria através do sexo, mas veio o sexo, disse, o diabo pensou que interrompeu o programa. Disse, não interrompeu. Deus vai dar a sua volta. Deus vai dar a sua volta. E eu estou mais do que convicto hoje. Quero dizer para você, eu estou mais do que convicto que eu não nasci porque Homero e Nair quiseram. Não foi um desejo carnal, de uma paixão, de um ato sexual. Eu nasci da mesma maneira que Cristo nasceu. Cristo nasceu para que aquele corpo pudesse ser a habitação do Deus invisível. Estou falando de você. Eu estou falando de Cristo ou estou falando de você? Eu estou falando de Cristo ou estou falando de você? Porque agora misturei tudo. Eu estou falando de Cristo ou de você? Ele não veio por José e Maria, e eu não vim por Nair e Homero. Você não veio pelo desejo do teu pai e da tua mãe. Você tem um corpo de carne, mas Cristo quer habitar aí dentro. Eu não sei se eu tenho alguém aqui que gostaria que o seu corpo fosse a habitação do Espírito Santo. Não, eu perguntei se eu tenho alguém aqui se tem alguém aqui que gostaria que o seu corpo fosse a habitação do Espírito Santo. Alguém que quer dizer assim, é exatamente isso. É alguém que quer isto dentro de você. Ei, eu quero este Deus andando, falando, pegando, olhando através de mim. Tem alguém aí? Incrível. Isso é a mensagem de adoção que o irmão Branham disse: quando você entra neste corpo místico de Cristo, tudo que você faz não é mais você. Então eu vou parar aqui um pouquinho. Vou parar aqui um pouquinho e dizer: ei, não ceda o seu corpo para nenhuma ação de Satanás. A ponto do irmão Branham dizer que você isto gira a cabeça das pessoas, sabe assim, e quando ele está em mim, eu vou pescar.
Ele disse: não é mais eu que estou pescando, é Cristo pescando. Ei, até ele disse assim: quando eu vou jogar bola com meus filhos, é Cristo jogando bola, diz que não sou mais eu, não vivo mais eu, é Cristo que vai lá. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, está na hora da gente acreditar, Cristo quer fazer uma reviravolta desse mundo. Dê sua vida, dê sua mão, dê seu corpo, deixa Ele fazer alguma coisa através de você. Sabe, não importa, nós temos um propósito diferente, a gente vai ver isso aqui na mensagem. Eu vou continuar. A gente não é igual. A gente não é igual. Então, o Lucas era um doutor, o Pedro era um analfabeto. O Pedro recebeu um poder extraordinário, mas ele não sabia usar o poder. Incrível. A limitação dele ficou em Jerusalém. Ora, se eu tenho um poder, sabe, uma chave que abre portas, uma coisa que aonde eu pisar, o milagre acontece, como é que eu vou deixar, sabe, uma circunstância me prender em Jerusalém e me tornar, sabe, simplesmente um monumento, um ato histórico? É o que eu não aguento, é o que eu não suporto ouvir dizer que nós temos uma mensagem poderosa e vivermos numa vida medíocre, uma vida, sabe, sem sentido. Nós somos ou não somos, nós temos ou não temos, nós temos a chave ou não temos, nós somos os falsos, os enganadores ou somos os verdadeiros. Mas não somos iguais. Então o Pedro tinha o poder, mas não sabia usar. O Pedro tinha estado com Jesus, o Paulo não, o Lucas não. Mas eles tiveram uma visão que transcendeu a visão do pescador. E a gente não precisa estranhar. Pedro fez aquilo dentro da sua visão e da sua limitação. Mas o Paulo e o Lucas não via barreiras. Que barreiras? Qual é a barreira? Qual era a barreira que Paulo podia ter? Eu não me importo se eu vou falar para lavadeira de roupa, ou se eu vou falar para filósofo, ou se eu vou falar para doutor, como era Lucas. Para ele não tinha barreiras. E talvez o Pedro começou a escrever e disse assim: ei, o irmão Paulo está escrevendo coisa aí que é muito difícil para se entender. Hã? Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa entender. Quem acredita que você veio ao mundo por uma causa? Que Deus quer se manifestar ao mundo através de você. Eu disse para você que Ele quer se revelar através de você. Tem algum empresário, algum comerciante aqui que quer que Cristo se revele através de você? Eu não gosto de gente frouxo não, fraco não. Eu quero que você brilhe no seu negócio. E você não vai abrir a boca e dizer: eu sou capaz. Não, você vai dizer assim: eu tenho aqui o testemunho de que um Jesus que morreu e ressuscitou e me pôs aqui na terra, me pôs aqui para fazer coisas grandes. Mas você vai encontrar que os nossos irmãos de Jerusalém sempre foram pobres. Que coisa maravilhosa. Impressionante. Olha que coisa, né? Porque a gente usa isso só um lado. Dizer assim: não tenho ouro nem prata. E não tinha mesmo. Eu tenho poder, mas pega esse poder, então vai pelo mundo e vai abrir as portas. Não era Pedro que tinha a chave?
do reino dos céus para abrir as portas, ele foi na marra, porque Deus deu uma visão, esfregou no nariz dele. Ele disse: eu não vou, minha boca não entra coisa imunda, eu não vou me misturar com o gentio. Eu disse: vai, mas não vou, você vai, porque eu vim de cima do céu e me misturei com eles. Você não é nada, você vai, eu não vou não, você vai. Olha só o empáfie do homem: eu jamais. A visão era esta. E depois, no outro dia, teve que explicar para a igreja de Jerusalém tudinho. E o povo disse: mas por que você foi na casa do Cornélio? Aquele gentio, aquele homem imundo, aquele é sujo. Cadê o irmão? Está aí o irmão que me perguntou sobre carne de porco, sobre peixe, sobre animal que não remoía. Me mandou hoje no WhatsApp. Está aí não? Está aí? Pois é, isso aí representava este povo. E Deus colocou barreiras. Eu gosto desse Deus. Eu gosto desse Deus que está em movimento e que faz as pessoas se embaraçarem e ele passa e vai embora. Aleluia. Nós vamos ver Deus quebrando paradigmas, quebrando caixinhas, quebrando normas, quebrando regras. Ei, este Deus vai fazer coisas extraordinárias. É incrível a Bíblia dizer: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. O próprio Deus faz isso? Faz. Deus botou uma pedra de tropeço para que ninguém passe. Não vou nada. A limitação do Pedro ao judaísmo, ter que, oh meu Deus do céu, oh que coisa, sabe, ter que viver para dar explicação. Eu não posso fazer isso não, porque senão amanhã o irmão Diego vai perguntar e eu vou ter que explicar para ele por que eu fui na casa do Cornélio. E ainda vou ser censurado, porque eu estava lá para oferecer salvação, libertação, transformação, e vim aqui para anunciar que o Cristo havia vindo, e eu ainda tenho que me explicar. E se não fosse o fato do Espírito Santo ter descido, aí do Pedro ia ficar com os maus lençóis. Disse: eu não sei nem explicar, mas o Espírito Santo que caiu sobre nós lá em Jerusalém, desceu lá também na casa de Cornélio. O Espírito Santo, que não é a terceira pessoa da Trindade, não, era Deus em outra forma. Sabe, o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. E por que desceu na casa de Cornélio? Por que não desceu lá como um vento, lá como desceu em Pentecostes, sem ninguém ir lá? Porque ele precisava de que alguém que era parte do corpo fosse naquela casa. Eu quero dizer a você que Deus está precisando de você. Você quer que eu grite aqui? Deus está precisando de você. Estando todos assentados e Pedro começou a falar. Olha só. E Pedro começou a falar. Tem alguém que gostaria que quando você começasse a falar, o Espírito Santo descesse dentro da sua casa? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém? Tem alguém aí? Tem alguém? Eu estou pregando para alguém aqui? Será que eu estou pregando para alguém aqui? Será que essa palavra é para alguém aqui? Alguém que vai querer? Alguém que na sua boca, alguém que através da sua boca, no abrir da sua boca, vai descer uma unção tão poderosa dentro da sua casa, e aqueles que estiverem sobre os seus telhados, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, vão ser impactados por esta presença sobrenatural. Meus irmãos, isso se chama avivamento. Pedro fica acorrentado. Eita. Tem gente acorrentada aqui. Aqui assentado hoje à noite tem gente acorrentada. Gente que deixou o diabo fazer na cabeça dele um monte de cadeias. Eu estou aqui para quebrar essas cadeias.
Aleluia. Eu estou aqui para dizer o que é uma igreja hoje à noite a vocês. Não é um monumento, é um movimento. É algo que está se movendo. Louvado seja Deus. Então o fato é que Cristo morreu, tomou seu lugar e agora desapareceu. Só que Deus nunca começa uma coisa e deixa sem terminar. Ele começou o mundo no primeiro dia e disse, haja luz e houve luz. E abandonou o planeta. Não, no outro dia ele voltou e disse, agora haja separação entre porção seca e águas. Agora no outro dia ele vem e disse, haja luminares. No outro dia ele vem, haja plantas, haja animais, haja répteis. Foi assim ou não? Ele deixou alguma coisa por terminar? Ele deixou alguma coisa por terminar? Eu queria perguntar, tem alguma coisa para ser terminada na sua vida? Eu quero dizer que aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoá-la. Nós estamos aqui para um crescimento. Não diga eu sou da mensagem, cheguei no ponto final, não. Deus está aqui para te levar adiante. Quando dizem eu sou assembleiano e morreu o assunto. Eu fui na casa de um pastor da Assembleia uma vez aí, um famoso. Fui lá levar uma literatura para ele. Ele olhou para mim e disse, eu me converti na igreja presbiteriana, eu era jogador de futebol. Eu me converti na igreja presbiteriana, me casei com uma moça que era assembleiana, e o meu desejo era ser pastor da Assembleia, e hoje eu sou. Fechou. Eu olhei para a cara dele e disse, um beijo para você. Tchau. Tem alguém querendo crescer aí? E quando alguém chega e diz, eu vim para a mensagem, eu sou da mensagem, tem alguma coisinha que você precisa melhorar aí. Hein? O irmão Branham nunca te ensinou a dizer, eu sou da mensagem. Mas ele me ensinou a dizer, eu sou a mensagem. E a mensagem, ela está em movimento. Eu quero dizer, há um grupo da mensagem que se denominou a mensagem, mas há um grupo que é a mensagem. Este nunca vai se denominar, ele vai andar, ele vai crescer, ele vai se manifestar. Vocês estão me ouvindo? Então a igreja de Jerusalém, ela tinha poder. Ela entendeu mal o recado. O recado era ficar em Jerusalém até que sejais cheios do poder. Até. Mas quando vocês receberem o poder, eu quero vocês para serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e lá em João Pessoa. E lá nos confins da terra. Eu queria perguntar aqui, alguém nesta noite aqui, tem alguém aí voluntariamente, que tem desejo de fazer alguma coisa por Cristo, sabendo que Ele tomou seu lugar no Calvário e confiou que você ia tomar o lugar dele aqui na terra. Agora vai ficar mais forte agora. Ele está confiado que alguém vai vestir sua roupa aqui. Ele está confiado que alguém vai calçar seu sapato aqui. Ele está confiado que este evangelho vai sair de Jerusalém, vai sair das quatro paredes, vai percorrer o mundo. Hoje de manhã eu disse, Jerusalém é cobiçada pelas 3 maiores religiões do mundo. O islamismo diz, Maomé morreu, foi assunto ao céu em Jerusalém, construiu uma mesquita lá, um templo lá, está lá. Ninguém, até passa vergonha, porque teve uma irmã da mensagem, não era a mensagem. Olha a mensagem que ela estava traduzindo. Ela era da mensagem, não era a mensagem. E ela foi lá no
na esplanada do templo, sabe? E entrou toda tranquila. E uma mulher muçulmana correu de lá e disse: você está pelada. E a blusinha dela tinha 2 dedos aqui no cima do ombro. O braço estava de fora, o sovaco, se levantasse, estava tudo vendo. Falou: você está pelada. Pegou um pedaço de pano, a irmã teve que se virar para se enrolar num chale lá, porque ela estava pelada. Maometano está passando vergonha no povo chamando. Maometano anda passando vergonha nos cristãos. O próprio irmão Brera contou que um maometano falou: escuta, o que você tem para me converter do islamismo para o cristianismo? Você não tem nada. Se você falar que tem um profeta, nós também temos. Maomé é nosso profeta. Do jeito que vocês dizem que Jesus foi o maior dos profetas, também ele é. Maomé morreu. Agora vocês dizem que Jesus ressuscitou. Disse, sabe, nós trocamos o cavalo de Maomé de 4 em 4 horas, esperando que ele se levante e vai correr o mundo montado num cavalo branco. Vai demorar um bocado de tempo. Mas eles disseram: tem uma coisa, o Maomé pode até demorar a correr o mundo, mas a notícia que ele ressuscitou em 2 horas enche esse planeta de norte a sul, de leste a oeste. Ele disse: vocês dizem que Jesus morreu e ressuscitou, e vocês são o povo mais covarde que existe. Vocês não são testemunhas da ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu. Você vai ficar ofendido comigo? E está morto dentro de você. Se ele ressuscitasse o Maomé, o mundo ia saber que ele estava vivo. Eles brigam até hoje, estão lá defendendo. Os judeus não têm mais nem o templo, mas tem o resto dos muros, que vão para lá no muro orar todo dia e noite, sabe? O restante do templo de Jerusalém, porque Jerusalém era a capital da religião dos judeus. Mas eu falei aqui hoje de manhã e volto a perguntar. Curiosidade, por que Jesus não nasceu em Jerusalém? Por que Jesus não foi criado em Jerusalém? Curiosidade, por que Jesus não aceitou nem morrer em Jerusalém? Ele foi preso, foi julgado, mas Paulo, Pedro não escreveu isso, Mateus não escreveu isso, Tiago não escreveu isso, mas Paulo escreveu isso. Disse: eu vou dar uma dica para vocês aqui, eu vou dar uma luz para vocês aqui entenderem que ele não aceitou ficar dentro de Jerusalém para chamar você a nunca ficar preso num lugar onde Deus já esteve e ir para onde Deus está. Jesus esteve lá num corpo de carne, William Branham. Ainda está? Eu quero falar isto. Eu estive lá em Jeffersonville, eu dormi na cama que este homem dormiu. Eu passei a noite orando no escritório onde ele orava. Eu estive na janela onde ele disse que a coluna de fogo estava pendurada lá e teve aquela visão da maçã. Eu estava lá vendo um pé de toranja dizendo: cadê ela? Eu estive no monte do Quênio Sabino. Eu estive no monte do Porto Sol, aonde os anjos desceram. Cadê? Onde estavam eles? Eu estava lá com os homens que estiveram lá. O Green, pai Pierre Green, estava lá junto comigo. Mas Deus não estava lá. Deus esteve lá. O problema não é estar onde Deus esteve, é estar onde Deus está. E nós estamos atribuindo, olha,
ao que Deus fez. Eu quero falar isso para você dentro da maior convicção que existe na Bíblia. Deus não está preocupado. O que ele tinha que fazer com William Branham, ele já fez. Ele está preocupado é o que ele vai fazer com você. Ele quer te convencer. Ele te quer convencer você que você tem um corpo de carne igual aquele corpo de carne do William Branham, que ele morreu por William Branham do jeito que morreu por você, que ele tem alguma coisa para complementar através de você, que ele não complementou ali, porque ele começou a fazer, mas quer terminar através de você. Tem muita gente aí, parece que eu estou pregando para o telhado, aí não é para ele. Eu disse que é para você. Você está olhando para o tempo assim? Está olhando para o tempo? Eu estou falando com você, olha. Eu estou falando com você, estou falando com você. Tem alguma coisa para ele terminar a fazer com você, com você, com você, com você, com você, com você, com você. Esta é uma noite de Santa Ceia. Eu espero que esta mensagem faça esta troca, que você entenda o que você vai comer aqui hoje à noite. E eu espero que isto transcenda para dentro de você e que você sofra uma mutação aqui. E dizer, não, peraí, o corpo físico eu sei que eu tenho aqui, mas agora eu vou entrar num corpo místico. Eu disse aqui, quando eu preguei aqui outro dia sobre as 4 chamadas, eu disse, a terceira delas, a segunda delas foi chamar você para sair deste corpo, para entrar num corpo místico de Cristo. E quando você entra, você quer descobrir qual é o propósito que eu estou aqui na igreja, o que Deus quer fazer através de mim. Eu vou dizer para você uma coisa, chegou, para mim acabou o tempo. Vou dizer para você, acabou, escute bem o que eu estou dizendo, acabou o tempo da vida de crente mal educado, mal disciplinado e que não faz nada. E que a única coisa que faz é dar problema para a gente. Porque enquanto Jerusalém não saiu da estagnação, e Jerusalém viveu isto assim: pobreza, briga, mentiras, discussões, mortes e confusão. Só isto viveu Jerusalém. Enquanto Jerusalém estava vivendo de discussão, de briga, de morte, de coisas daquela, mas nós temos o poder de Deus, porque matamos Ananias e Safira, coisa grande. Enquanto eles estavam matando Ananias e Safira, Paulo estava evangelizando, e abrindo a porta, e abrindo os braços, e chamando multidões, e criando cada dia um ambiente novo para o povo viver. E dizendo para o povo, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. E eles deixaram de sentar em bancos de igreja, eles sentaram em lugares celestiais. Eles, quando entram na presença de Deus, eles sabem, eu estou na presença de Deus, eu estou na presença de anjos, eu tenho o céu a meu favor, eu estou aqui, olha, como Cristo, eu posso passar pelo deserto, ter provas, mas os anjos vão me acompanhar e vão ministrar ao meu favor. Não importa se eu vou para a voragem do mar e passo 14 dias sem entender nada da vida e vivo uma confusão, não tem problema. Mas o anjo do Senhor vai aparecer. Quero dizer para você, o anjo do Senhor vai aparecer. O anjo do Senhor vai mandar você se alimentar, porque nós vamos chegar ao destino final. Não jogue as suas cargas fora, não. O navio não vai afundar, não. Pode até arrebentar tudo, mas os pedaços de tábua que sobrar, você vai se agarrar nele. Tubarão não vai te comer, nada vai te matar, nada vai te destruir. Nós vamos chegar no final, eu estou dizendo, nós vamos chegar lá. Nós vamos levar uma mensagem estranha para o mundo. Mas a igreja de Jerusalém vivia sua estagnação. E a grande verdade do assunto é, havia diferença entre Pedro e Lucas? Muita. Entre Pedro e Paulo? Muita. Porque Paulo foi criado no mesmo ambiente de Pedro.
apesar de Paulo ter nascido na Turquia e vindo para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel e aprender as leis para poder sentar com qualquer doutor da lei daquele e botar no bolso, isso se chama maestria. Nós precisamos de pregadores que entendam do que estão falando, de gente que sabe o que está fazendo. Gente que vai para o púlpito e leva uma mensagem de uma banda para ler. Eu estou aqui com a mensagem para você ler na sua casa. Ó. Aqui, o título dessa mensagem, para mim, é até estranho. Começa para mim de cabeça para baixo, diabo e Deus. Não, o poder do diabo e o poder de Deus. Para mim é o poder de Deus e o poder de Satanás. Porque o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do diabo. É ou não é? É ou não é? Pronto, leva para casa. Eu nem li. Mas é assim. Vai lá e lê lá. E o que você sabe? Não sei aqui, ó. Tudo que vai perguntar para ele, o profeta falou. O que é profeta, rapaz? Não, é o William Branham. E quem é o William Branham, rapaz? Onde é que está ele na Bíblia? Não está não, mas o que você quer então? Eu creio na Bíblia. Não, diga o que o profeta falou. Diga, falou para você. Ele ensinou você, foi ler a Bíblia, foi lá para a Bíblia, foi cultivar uma vida de fé. Aleluia! Glória a Deus! E não importa se você é, Deus vai usar da maneira que é. Escute bem, a gente tem que entender isso. O irmão Branham entendeu isso. Ele tinha um ministério poderoso, igual o de Pedro. Ele saiu pelo mundo. Ele disse para o anjo, eu não tenho condição, eu sou analfabeto, eu não tenho dinheiro. Se eu vou com você, rapaz. Tem alguém que quer que Deus vá para casa com você aí? Escuta, eu vou com você. Você vai entrar em palácio, vai entrar a orar por reis e monarcas. Você vai entrar. Mas eu não sei ler, eu não quero saber se você sabe ler. Mas veja assim, então ele, naquele ministério, levando dentro do seu conhecimento, ganhou Oral Roberts, o maior pregador pentecostal que a América teve. Ganhou Osborne. E ele relata que foi a Oklahoma visitar o monumento de Osborne, de Robert. Ele chegou lá e encontrou um seminário enorme. Ele chegou lá e encontrou uma faculdade enorme. Ele foi lá e encontrou um hospital de 20 andares. Ele disse, mas esse homem nasceu do meu ministério. Ele chegou num prédio, irmão Zé Francisco, que tinha letras de ouro no prédio, tapetes, daqueles, sei lá de como. E ele olhou para trás e disse, e eu estou lá em Jeffersonville, e só tem uma maquinazinha de escrever lá, e os pastores da mensagem acham isso uma beleza, para poder se esconder que nós estamos muito humildes. E o irmão Branham disse, eu olhei para cima e disse, Senhor, por que o Senhor não me deu isto? E ele próprio respondeu, porque eu não tenho capacidade de administrar. Escuta, se você não sabe administrar, você acha que Deus vai te dar? Você acha que Deus vai te dar? Fui falar com um amigo, com um irmão há poucos dias, vivendo um momento aí de problemas. Problema. É só assim. Você vai lá e disse, mas irmão, eu fiquei sabendo, me desculpe, eu vou ter que falar, eu vou abrir. Se ofender, ofendeu. Porque ele não veio falar comigo. Eu fiquei sabendo que você vendeu sua casa. Vendi. Não, o senhor não veio falar comigo. Mas eu vendia. A única casinha que eu tinha para morar, eu vendia. Mas o senhor não veio falar comigo. Mas eu vendia. Disse, qual é o problema? Estou endividado. Você está endividado? Vendeu sua casa, vendeu. O senhor pagou o dízimo da sua casa para quem? Assim, olhando na cara dele. Para ninguém. Eu disse, enrolou a sua vida. Quer desenrolar como? Quer desenrolar como?
Como é que as pessoas querem, não sabem, não conseguem administrar o que vem na mão? E começa, eu disse, não foi por causa desse dinheiro da sua casa que o senhor não vendeu, não. Faz um longo tempo que a sua vida vem enrolada com dízimo. E você acha que você vai para frente quando? Você vai ver que você se limitou a voltar, a dar marcha ré. Mas não estou falando isso porque estou aventurando, não. Outro dia, um irmão me chamou e disse, se eu fosse dar testemunho da minha vida, eu entrei aqui, eu não tinha emprego, eu não tinha onde morar, eu não tinha o que comer, eu vinha trabalhar na construção dessa igreja aqui, para comer de graça, porque aqui tinha comida, porque eu não tinha comida em casa. Aí fui trabalhar com um irmão que me dava um pedacinho de dinheiro no final de semana, e aquele pedacinho de dinheiro que ele me dava no final de semana, eu tinha coragem de tirar meu dízimo, de separar o dinheiro da minha oferta, de pegar o dinheiro do meu transporte, colocar de lado uma coisa atrás da outra, e não sobrava dinheiro para comer, mas a igreja tinha comida, eu vinha para cá, e vinha comer aqui, porque eu não tinha o que comer, mas o meu dízimo e a minha oferta foi dada. Agora ele diz, e hoje eu passo e vejo, eu passo a oferta, irmãos, não tem coragem de ofertar, porque tem uma ideia que nós temos muito dinheiro aqui, virou a igreja de Jerusalém. Porque ninguém tem compromisso com nada, aí acha que Deus vai ter com você. Mas vai atrás da vida deste irmão hoje, saiu, deu passo para frente, deu mais um, deu mais outro, cresceu, se estabilizou, sabe, tem sua família, tem seus negócios, tem seu dinheiro, tem sua boa vida. Sabe de onde vem? Vem de passos de fidelidade. Você não tem capacidade de administrar e pensa que Deus vai te dar, para quê? Para te ensinar a ser ladrão, desonesto. Brana olhou para aqueles edifícios e disse, eu entendo porque Deus não me deu, porque eu não saberia lidar com tanto dinheiro. Ele falou, e disse, quando eu saí, eu olhei para cima e Deus falou, não tem problema não, eu sou a tua porção. Ele tem uma porção aqui, você tem uma porção lá em cima também. E o Pedro tinha um trabalho. Ele tinha um trabalho. Eu não estou condenando Pedro. Ele teve seu trabalho, teve sua parte, teve sua história na vida. Eu estou só dando um exemplo para você, o que é que a gente precisa parar para pensar. Mas havia um Pedro que estava estagnado, que estava vivendo aquilo que ele chegou a dizer, que precisava até do favor do Paulo, recolher dinheiro lá fora para poder trazer, para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava morrendo de fome, o povo. Que coisa feia! O povo se aglomerou em Jerusalém, porque Deus esteve aqui, o Espírito Santo desceu em Jerusalém. Jerusalém foi aonde o nosso pai Abraão sacrificou o cordeiro, quando ele ia sacrificar Isaac. O islamismo está lá em Jerusalém, mas a Bíblia disse, você deve ficar em Jerusalém até, mas daqui para frente eu vou esparramar vocês. Enquanto Pedro escreveu 2 evangelhos, 2 cartas, Paulo escreveu 14. Enquanto Pedro não tinha habilidade para tratar dos assuntos que Paulo tratou, olha, ele deu apóstolo, profeta, evangelista, a igreja de Jerusalém não tinha. Para que evangelista em Jerusalém? Para que mestre em Jerusalém? Para que doutores em Jerusalém? Essa era a diferença. A diferença morava exatamente no tamanho da visão, mas quando Paulo viu o tamanho da visão, o tamanho da obra, o que Deus ia fazer, ele disse, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que de cidade em cidade estabelecer alguém que seja idôneo, que entenda o projeto, que tenha a visão, que capte o objetivo.
tudo o que aconteceu, deixa eu só concluir aqui para poder chegar aonde eu quero chegar e vou para a ceia. E tudo o que aconteceu, sabe, foi que Paulo, enquanto a igreja continuava em Jerusalém, leia Atos capítulo 15, discutindo doutrina, pode ou não pode, circuncida ou não circuncida, corta ou não corta, faça ou não faça, guarda ou não guarda os preceitos. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, esse parágrafo para lá, esse parágrafo para cá, esse parágrafo para lá, essa doutrina para lá, essa doutrina para cá, e só vira confusão e na miséria. E alguém trabalhando para poder sustentar uma miséria. Eu não vou trabalhar para sustentar miséria de ninguém. E Pedro desce a Jerusalém, Paulo desce a Jerusalém. Foi só descer lá, prenderam ele. E aí eu quero falar para você, tem muita coisa que está acontecendo, que a gente às vezes quer reclamar. Eu quero só lhe dizer uma coisa, quando você ver uma porta se fechar, não é hora de reclamar, é hora de glorificar. Ninguém vê isto, estou falando como homem, ninguém vê que as portas que se fecharam, foi Deus, fala, foi o diabo, não foi Deus. Deus fecha portas para abrir outras maiores. Não é para você, é para alguém essa palavra. Você vai ser preso, foi preso. Ei, vão conspirar e vão matar você. Não, peraí, vou transferir, Deus vai me avisar. Levaram para Cesareia. Paulo fica 3 anos preso em Cesareia. Recebe proposta para dar dinheiro para se soltar. Não vou sair daqui por dinheiro, não. Eu tenho um objetivo maior. Eu vou levar a luz para o império de Roma. Eu não estou falando para a cidade de Roma, não. Ele foi para mudar um império que dominava o mundo. A cabeça de Paulo era desse tamanho, não era igual a cabeça de Pedro preso em Jerusalém. Ele disse, eu vou levar a libertação para o Império Romano. Mas que jeito que você vai levar, se você vai chegar lá preso, amarrado com corrente no pé? Eu vou amarrado com corrente no pé para trazer libertação. Isto não existe, você está preso e como é que quer libertar os outros? Pois exatamente é o que vai acontecer. E navio quebra, e voragem do mar, e problema de todos os lados, mas o Paulo chega, o Paulo vai, o Paulo prega, o Paulo movimenta Roma, o Paulo chegou em Roma, sabe, um prisioneiro que tinha uma multidão atrás dele fazendo uma festa, e diga aí, Nero, o que está chegando aí? Quem está chegando aí? Quem está chegando? Um prisioneiro que movimentou a cidade. É isso que eu quero dizer para você. Aqueles que não têm coragem de fazer, ficam em Jerusalém, ainda com correntes amarrando os meus pés, com dificuldades amarrando a minha vida. Me deixa dar um passo adiante. As cadeias não vão ficar amarrando sua vida para sempre. Não falei para ninguém. Eu disse que cadeias não vão amarrar sua vida para sempre. Você não ouviu? Se você ouviu, se você já tinha dado um salto aí para arrebentar cadeias hoje à noite, cadeias não vão continuar amarrando a sua vida para sempre. Ei, cadeias vão ser abertas. Tem alguém que crê nisso aí? Você já está escutando o barulho das correntes que vão ser quebradas? Você pode ouvir que há um poder sobrenatural que vai fazer com que as correntes sejam abertas. Eu não sei como, eu não entendo como, mas libertaram Paulo e botaram Paulo dentro de uma casa. O homem que chega com a condenação de morte, agora chega lá e vai morar numa casa, aluga uma casa e vai receber irmãos. E vou instruir irmãos. Aleluia, aleluia. O evangelho chegou em Roma, foi para a Espanha,
desceu de volta. Daqui um pouco, Paulo foi julgado. Nero levou Paulo a julgamento e foi livre da cadeia. Voltou, ainda foi de volta a Jerusalém. Passou pela Ásia novamente. O Nero mandou prender de novo. Agora pode cortar o pescoço, porque eu já botei fogo no que eu tinha que botar. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu recuso morrer enquanto não terminar a minha missão. E eu sei que Deus vai enviar anjos, vai preservar a minha vida, vai me guardar, vai me proteger. Eu não aceito morrer enquanto eu não ver acabado o projeto que eu comecei. Você está dizendo, eu comecei um projeto e não vou terminar. Se Lucas está escrevendo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, é que ele ia terminar. Eu queria só que você fosse comigo um pouquinho e olhasse na Bíblia, que Jesus, lá, nós estudamos aqui há poucos dias, disse, eu tenho que ir para a Judéia, mas eu preciso passar lá em Samaria. E ele, quando foi a Samaria, encontrou uma mulher. Qual é o nome da mulher mesmo? Coitada, rapaz. Ninguém nem deu nome para a mulher. Ninguém sabe se é Maria, se é Helena, se é Francisca, se é Joana, se é Cíntia. Não sei quem é. Se é Ana, se é Samara, eu não sei. Tem alguém que sabe o nome da mulher lá? Nem tiveram nem coragem de dar o nome para a mulher. Disseram que era uma mulher samaritana. A coitadinha tinha uma vida tão... Eu dei parabéns para o Lucas Pérez ali, seu sobrinho, viu, irmã Márcia? Fez um vídeo da mulher samaritana que fez gente chorar. Muita gente, inclusive a minha. Sabe? Que coisa, que inspiração desse garoto. Sabe, de fazer, montar aquele vídeo. Ele disse, o senhor pregando ali no púlpito, e eu tinha assistido esse filme, aquilo vivendo na minha cabeça, assim. Eu disse, engraçado, você assistiu o filme e montou, fez aquela montagem. E eu nunca tinha assistido o filme e preguei aquela mensagem. Mas a mulher, eita gente, eu vou falar para vocês, eu vou terminar, viu? Vou terminar. Mas a mulher samaritana, não tem nem nome, coitada dela. De uma vida estranha, acostumada a matar sede de homens, adúlteros, porque ela era um poço de sujeira. Jesus chega a Samaria e disse, mulher, me dá de beber. Ela disse, vou matar a sede de mais um. Não era, ele era a água que ela precisava. Ele estava ali para matar a sede dela. Disse, eu vou matar a sua sede e você nunca mais vai voltar para essa qualidade de vida. Ele é a fonte de água viva. Ele estava lá. Eu quero terminar essa mensagem exatamente aqui. E ele estava lá. E através daquela mulher, ele plantou uma semente em Samaria. E a Bíblia diz que alguns naquela cidade creram nele. Quem é que já leu São João 4? Só que tem uma coisa. Quando ele termina a história da mulher samaritana, Zé Roberto, aí ele olha para os discípulos e disse assim, vocês estão dizendo que a lavoura falta 4 meses para ficar madura. Sabe o que eu estou vendo? Uma lavoura pronta. A seara está madura. Só está faltando gente para trabalhar. Lá ou aqui? Disse, a seara está madura. Vocês estão olhando que daqui a 4 meses? Eu disse, é hoje. Só que aí ele disse, eu vou dizer para vocês, roguem, Deus não vai fazer nada sem você orar. Peça ao Senhor da seara para dar coragem para você, para trabalhar. Porque eu vou dizer uma coisa bem clara aqui hoje à noite, porque vai chegar a hora que você vai colher aonde você não plantou. Eu estou dizendo para você que você vai colher aonde você não plantou. Tem alguém aqui que é crente aqui? Tem alguém aqui que crê no poder de Deus?
Eu quero dizer para você que tem alguém trabalhando na sua frente, preparando um ambiente para você vir colher. Alguém abriu uma empresa, alguém fez um negócio para você ir montar o seu e colher. Alguém está trabalhando para você. Alguém está programando uma venda, você vai vender. Alguém está programando alguma coisa, você vai colher. Alguém semeou. Agora, você acha que eu me contento porque alguns creram em mim em Samaria? Não. Passou-se os dias, a igreja está de braços cruzados, só confusão em Jerusalém. Deus levanta Saulo de Tarso. Você disse um endemoniado. Era demônio ou era Deus na vida de Saulo? Alguma coisa que balançou. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 8, e houve uma grande perseguição, e Deus moveu Saulo, e Saulo perseguiu e deixou e testificou na morte de Estevão, e a igreja foi perseguida e balançada, e o Filipe, sentiu uma coisa, dizer, meu pescoço não vai para a guilhotina não, eu vou para Samaria, porque lá não está tendo perseguição nenhuma. Mas não era ele indo para Samaria, era que Jesus disse, você vai sair de Jerusalém e vai para Samaria, para a Judéia e para os confins da terra, mas a minha palavra vai ser levada adiante. E Deus mexeu com Filipe, e Filipe foi para Samaria, e Samaria estava lá quieta, e o Filipe chegou lá, e acontece que Deus estava em movimento, e o Filipe não aguentou ficar com a boca fechada, e começou a falar, e demônios começaram a se manifestar, e doentes começaram a ser curados, e aleijados começaram a andar, e paralíticos começaram a se mover, e olhos de cegos estavam se abrindo, e a cidade toda estava abalada. Você sabe o que se chama avivamento? Parecia que tudo estava em movimento, tudo estava acontecendo. Só tem uma coisa, na cidade de Samaria, tinha um homem que era um mágico, chamado Simão, que era considerado a própria imagem de Deus. Como era respeitado, fazia mágicas terríveis, e o povo respeitava o Simão, porque o William Branham disse que seria assim. Todas as vezes que Deus vai se mover, o diabo se move primeiro. O Simão chegou primeiro do que o Filipe, se instaurou lá. Abra bem seus ouvidos para o que eu vou dizer agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. E este poder mágico de feitiçaria, de gente endemoniada, de demônios, de curas e de milagres, de todas essas coisas operadas por aí, escute bem, isto ainda vai se dobrar. O Simão mágico vai se render, o Simão mágico vai vir aos pés de Filipe, o Simão mágico vai pedir para ser batizado em nome de Jesus. Eu quero dizer que coisas grandes vão acontecer diante dos teus olhos. Você sabe, Jesus esteve lá, ganhou alguns, mas quando Filipe teve, a cidade toda. É isso que eu quero dizer para você. O que eu quero dizer é que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus relatada no livro de Atos, é maior do que aquelas que aconteceram nos evangelhos. Você está me ouvindo? É muito maior. É o Espírito Santo agindo, porque aqui era um homem ungido, Jesus de Nazaré, mas agora é um povo ungido. Agora este prédio vai ficar aqui, e quando este prédio ficar aqui, eu e você vamos para casa. Você vai para um lado, eu vou para o outro, e você vai para outro, e nós vamos ver Deus se repartindo nesta cidade agora mesmo, e Deus vai se movimentar, e Deus vai andar nestas ruas, e Deus vai dirigir carros, e Deus vai passar pelas ruas, e aonde você passar, se você crer, você vai abençoar pessoas, você vai expulsar demônios, você vai fazer maravilhas. Você está me ouvindo?
termino com muita felicidade. Quero dizer para você que o que Lucas apresentou no seu segundo evangelho foi que Jesus trocou o seu lugar. Ele deixou um corpo físico para entrar em você. Você sabe por que ele fez isto? Sabe por que ele fez isto? Porque ele confiava. E Deus está confiado que você não vai ser um covarde, nem um bandido, nem um traidor, nem um vida suja. E se você em alguma vez tropeçar e falhar, como Pedro falou, ele ainda vai levantar você. Posso ouvir seu amém aqui? Essa é a verdade. Esta é a mensagem. A mensagem vai para casa hoje à noite, nos seus pés, na sua boca, no seu corpo. Você se torna aquilo que Jesus é, porque ele se tornou o que você era. Você era um pecador sujo que Deus tinha nojo de olhar. Agora eu vou parar aqui e dizer, e hoje Deus não olha você. Deus olha Cristo. O profeta de Deus disse, Deus nunca ouviu você, Deus ouviu Jesus. E cada vez que você vai orar, você não ora em seu nome, você ora em nome de Jesus. E o Pai não está vendo, você está vendo Jesus pedir para Ele as coisas. A ponto do irmão Branham dizer, sabe qual é o seu nome? Senhorita Jesus Cristo. Esse é o nome que está na sua vida. Quem é batizado em nome de Jesus aqui, olha o nome que você tem na sua vida. Deus não olha César, Deus olha Jesus. Termino. Agora, se você não tem sabedoria, peça que Deus te dá. Se você não sabe fazer as coisas, peça que Deus te dá. E vou terminar assim. Se você não tem capacidade, peça para Deus te capacitar. Se você não dá conta de dirigir a sua vida com um salário mínimo, não pensa que 10 você vai dirigir, não. Você vai ter um desastre com 10 salários mínimos. Mas se você aprender a viver com um salário, você vai viver com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 20, com 50, com 1000, seja lá o que for, você vai viver da mesma maneira, porque não é dinheiro que traz felicidade. Felicidade é Cristo, meus irmãos. Felicidade é ter uma fonte provedora, que não deixa faltar nunca. Sempre vai haver uma fonte aberta. Estou terminando. Eu acho que a parte da mensagem, eu acho que eu termino aqui. Jesus vai completar o que ele começou. E a prova foi, ele tinha ido em Samaria, deixado uma semente, e agora ele mandou Filipe colher. Eu vou falar para vocês aqui, os mais novos não conhecem, mas esta mesa que está aí com pão e vinho, ela já foi objeto de colocar centenas de CDs e DVDs e literaturas e fazer monte que até a gente pensava que os vidros iam estourar. Eu semeei nesse Brasil todo. Eu semeei no Brasil todo. Eu quero só lembrar você. Agora você acha que eu vou terminar minha vida satisfeito com a igreja de João Pessoa, do jeito que está, o Recife? Não, pera aí um pouquinho, eu estou dizendo para você que eu ainda vou colher. Tem alguém comigo aí? Eu estou preparando para a colheita. Tem alguém que quer me ajudar a colher, porque é fruto demais. Nós plantamos muito aqui em João Pessoa, programa de rádio, programa de televisão, evangelismo nas praças, de toda maneira. Isto vai ter que ter uma colheita, porque a minha Bíblia não mente, a sua mente? A minha diz que aquele que vai levando a semente, andando, chorando, semeando com dores, vai voltar com alegria com os molhos. Eu espero colher o que eu plantei. Eu plantei aqui, plantei em Brasília, plantei em Manaus, plantei em Fortaleza, plantei em Recife, plantei em Maceió, plantei em Natal, plantei pelo Brasil todo.
Aí você acha que a minha violinha está dentro do saco e eu estou murcho? Não, eu estou esperando. O momento chegou. Se tiver alguém aí pronto para me ajudar, diz: chegou a hora. Não, se tiver alguém, você não é obrigado, não. Porque é preguiçoso para ficar na sombra enquanto os outros estão no sol, eu não estou interessado. Gente que quer ficar em Jerusalém e dizer: a igreja não tem amor, a igreja tem que me dar comida, eu não estou interessado. Eu estou interessado em alguém que tenha coragem de pegar o que é seu e poder distribuir com os outros. Por que as outras igrejas davam? E Jerusalém não tinha, porque era um grupo de preguiçosos assentados lá dizendo: nós estamos aqui no lugar onde Deus estava. Quero dizer para você que esta é a visão. Quem tem dinheiro para si vai terminar sem ele. Quem tem dinheiro, tem na sua mão a oportunidade para ajudar outros, Deus vai dar e vai dar muito. Você me ouviu? Mas se você é ganancioso, sabe, egoísta e pensa no dinheiro para você, você vai ficar espremendo ele, vai passar no meio dos seus dedos e vai embora. Essa é a verdade. Isso também é verdade.